Então, pessoal, vamos fazer um momento de oração, então, para dar início. Tivemos nas 2 primeiras semanas ali a presença do Paulinho, da Andréia e da esposa do Paulinho. E hoje nós teremos o nosso pastor para falar um pouco sobre a visão da igreja, né? Porque, às vezes, a gente está num departamento que nem sabe o que a igreja pensa sobre o nosso departamento, sobre a área que nós estamos trabalhando, né? O pastor vai passar um pouquinho da visão e é interessante, como você, como membro do FROP Social, sabendo o que a nossa igreja pensa e a visão dela, você pode sempre estar compartilhando com outras pessoas e sendo propagador, né, do trabalho do ministério. E isso é bênção de poder ter um pastor. Eu sempre falo com o pessoal, né, que nosso departamento ele é privilegiado, nós temos um pastor líder do nosso departamento. Tem vários departamentos na igreja, né, que a gente, por exemplo, homens não tem um pastor, por enquanto. As mulheres não têm um pastor, assim, por enquanto. Os jovens, tem o Breno, que já vai ser pastor também. Nosso ministério é um dos poucos da igreja que tem o departamento, no caso, e tem um pastor como líder. Isso é bênção, isso é motivo de estarmos sempre alegres. E o pastor Kleber, ele sempre tem nos apoiado, tem sido esse link nosso com a igreja. Tem muitas coisas que não chega para todo mundo, né, pastor? Acontece ali. E tem sido uma bênção, sabe? Então, é um privilégio a gente poder estar ouvindo o nosso pastor hoje, sempre. E, como eu falei semana passada, a figura do pastor Kleber, como nós trouxemos a Andréia, o Paulinho, a Lohane, para todos nós sabemos que existem pessoas que podem nos ajudar lá no Brejaru, talvez tenha uma causa lá no Brejaru, lá na Costeira, ou qualquer outra área que a gente está desenvolvendo o trabalho dentro do FROP Social, que você precisa de um aconselhamento pastoral, de uma ação de um profissional, de alguém mais capacitado, você tem a figura do pastor, a figura de outros irmãos que podem te auxiliar. E nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos tem pessoas do nosso lado que podem estar conosco, nos abençoando. Então, vamos orar? Então, agradecendo a Deus por esse momento. Aí depois o senhor já está ok, pastor? Depois da oração? Sim, sim. Vamos orar, então. Obrigado, Deus, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de capacitação. E obrigado pela vida do nosso pastor Kleber, Pai amado, que o senhor possa estar usando ele nesse momento para falar aos nossos corações, que nossos corações estejam abertos para receber o que o senhor tem falar para conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Tô aqui, cheguei agora em casa. Essa semana de conferência está bastante corrido aí. Mas eu estou muito empolgado para poder compartilhar com vocês algumas coisas hoje. E eu queria dividir a nossa aula em 2 momentos, tá? Primeiro momento, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito de conteúdos que eu acho que são extremamente importantes para aquilo que nós estamos construindo. Isso está conectado e misturado com aquilo que nós queremos como igreja, com aquilo que eu realmente entendo que é para esse lugar que nós queremos caminhar como departamento, como igreja, no que diz respeito à questão social, ao nosso departamento. Então, eu vou citar aqui pessoas, livros, referências, e todas as referências que eu trouxer aqui realmente são de pessoas que realmente eu compactuo e sou muito, sim, adepto e, de alguma forma, abraço muito da teologia dessas pessoas, porque eu acho que essas pessoas, elas construíram e têm uma visão clara daquilo que eu acho que é saudável, importante para nós construirmos como igreja, né? O que nós estamos construindo nesses últimos tempos, né? Os últimos 1 ano e meio, né? Nós que estamos na frente de tudo isso. Então, vocês vão perceber, né, pessoas que já estão comigo um pouco mais tempo, que já estão, que caminham comigo liderando os departamentos, liderando as ações, que estão comigo no time de gestão, né, que lideram algumas ações. Então, vocês já, com certeza, já perceberam
que nós, como igreja, e eu, tenho uma ênfase muito em conhecer mais a respeito da Bíblia em relação à prática da vida cristã, né? O conhecimento bíblico sendo aplicado na vida do cotidiano, na vida da igreja, da missão, da cidade, da missão de Deus, do evangelismo, tudo que diz respeito à missão de Deus. Então, vocês que caminham comigo já percebem que eu dou muita ênfase ao conhecimento, ao ensino, ao entendimento daquilo que eu acho que é importante. Porque, para mim, o conhecimento, ele é, como a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento ele é imprescindível para o crescimento e o desenvolvimento da missão de Deus, né, dentro de uma igreja, dentro de uma cidade, dentro de um país, seja lá qual for o âmbito, né, que nós estejamos participando ou vivendo a missão de Deus. Então, o conhecer a respeito de Deus, conhecer a respeito da missão de Deus, conhecer as dinâmicas de Deus, conhecer como que Deus percebe, como que Deus pensa, o que Deus deseja. Então, tudo precisa ser baseado no conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento ele é imprescindível, porque é importante nós entendermos que as nossas práticas, elas são fundamentais também, né? As ações de justiça, as ações que nós fazemos com todas as áreas que nós cuidamos, seja lá qual for a área, seja na Costeira, Brejaru, outros bairros, outros lugares, né, que eu vou falar aqui que nós futuramente podemos abranger o nosso trabalho, alcançar, mas tudo tem um fundamento no conhecimento. Por quê? Porque todas as vezes que eu conheci, conversei com pastores, falei com pessoas que trabalham com evangelismo, pessoas que eu conheci que lideraram departamentos, pregações, ensino, aulas no seminário, aulas na faculdade, tudo de respeito não somente a você fazer coisas, mas saber por que está fazendo aquilo. Então, todos nós temos um coração aqui que estamos no departamento. Eu sempre falo que o departamento de social é o departamento onde é a área mais fácil de liderar, porque você lidera com as pessoas que realmente amam o que fazem. Então, liderar e trabalhar com o departamento social é algo extremamente importante, porque as pessoas que fazem isso, elas fazem de um lugar de que realmente amam o que fazem. Porque se não amar o que faz, dificilmente conseguirá perseverar, né? Lidar com hostilidade, lidar com pobreza, com fraqueza, com caos, com vulnerabilidade, lidar com lixo, lidar com o pobre, lidar com a viúva. Essas áreas, elas não são áreas muito fáceis de lidar. Então, quem gosta de fazer isso, é importante entender que faz porque realmente seu coração está cheio. Mas é importante saber que o fazer essas coisas não necessariamente vão nos mostrar que nós estamos fazendo corretamente. Então, para mim, é fundamental fazer e fazer corretamente, a partir de uma perspectiva bíblica. Então, essa aula vou dividi-la em dois momentos. Primeiro momento, eu vou falar um pouco, e segundo, eu quero abrir para perguntas e respostas e interações de vocês. Porque essas aulas que nós estamos tendo aqui é para capacitação de vocês, é para que vocês sejam capacitados. Aqui não é somente um lugar para que vocês só escutem alguns conceitos, ou algumas experiências ou estudos que as pessoas prepararam, mas para que vocês tirem dúvidas, para que vocês busquem conhecer o que está por trás, por que nós fazemos o que fazemos, o que nós vamos fazer, quais serão os passos, como nós vamos fazer, de que maneira, até quando, demora, não demora. Então, essa aula eu quero dividir em dois momentos. Então, essa aula ela tem um objetivo claro. Tá? O objetivo geral dessa aula é capacitar pessoas, né? Capacitar vocês, nos capacitar, a viver a missão cristã no contexto urbano contemporâneo, com base em uma teologia centrada no Evangelho, contextualizada para uma cidade. O que significa isso? É que a nossa missão ela precisa ser centrada numa verdade só, que é a verdade do Evangelho. Se uma missão que está fundamentada em qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, ela deixa de ser uma missão cristã, uma missão de Deus,
ela possa se tornar qualquer outra missão. Por exemplo, nós estamos vendo aqui a guerra acontecendo em tempo real, lá no Oriente Médio. Então, as pessoas que estão guerreando, elas estão numa missão, mas não necessariamente é uma missão de Deus, né? É uma missão, receber uma missão de combater o outro país. Mas quando nós falamos de uma missão contextualizada no Evangelho, é uma missão fundamentada na verdade e na vontade e princípios fundamentados na palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Então, e isso precisa ser contextualizado. Por quê? Por que precisa ser contextualizado? Primeiro ponto é que a gente precisa entender que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos separados do texto bíblico, no mínimo, vamos dizer assim, no mínimo dois, se é do do Novo Testamento, nós temos uma separação de 2025 anos, do tempo em que esses textos foram escritos. Então há uma separação histórica no texto. O texto se aplica, ele é verdade para hoje, mas ele tem uma distância histórica. Por exemplo, a maneira com que Jesus e os discípulos pregavam, e Paulo pregava no tempo dele, não necessariamente consegue ser aplicado literalmente nos dias de hoje. O texto é o mesmo, a verdade é a mesma, mas ela precisa ser contextualizada. Por exemplo, no tempo de Paulo não tinha internet. Então, como que o evangelho vive e é pregado no meio de um mundo onde a mídia domina, onde a internet, onde tudo é feito em tempo real? Naquele tempo, as cartas de Paulo eram enviadas por estradas. Hoje não. Hoje, uma carta pode ser enviada em questão de segundos pela mensagem do WhatsApp. Como que o evangelho responde a essas questões? Como que a missão de Deus hoje está relacionada com a velocidade das mídias? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Como que nós precisamos contextualizar a missão de Deus para viver numa cidade? Nós precisamos ter o conhecimento bíblico, nós precisamos ter a prática piedosa bíblica, mas nós precisamos também ter a contextualização, contextualizar a mensagem do evangelho para os dias de hoje, né? Por exemplo, como que a política de hoje precisa ser entendida à luz da Bíblia. Diferente do Império Romano, hoje nós temos domínios diferentes, nós temos sistemas de governos diferentes. Então, nós precisamos entender essa realidade. Primeiro nós precisamos entender que Deus ama a cidade. Se você olhar durante a narrativa bíblica, eu gosto de citar, e eu vou citar bastante textos do pastor e teólogo Tim Keller, que ele diz o seguinte: a cidade é o lar da cultura, do poder e espiritualidade, e por isso é o lugar mais estratégico para o avanço do reino de Deus. Ou seja, na cidade nós temos cultura, nós temos poder, nós temos lazer, nós temos política, nós temos entretenimento, nós temos teatro, nós temos educação, nós temos comércio, nós temos empreendedorismo, nós temos tudo isso dentro de uma cidade. E o grande desafio nosso é como que o evangelho responde a essa realidade? Como que nós, enquanto missionários da missão de Deus, vivemos essa realidade dentro da nossa cidade? E pastor, mas o que tem a ver isso com a missão do Brejaru e a missão da Costeira? Eu já vou chegar lá. Por quê? Porque nós precisamos ter um panorama daquilo que nós estamos vivendo, uma visão do todo, para que quando nós chegarmos dentro da comunidade da Costeira, nós já passamos por uma radiografia da cidade. Porque muitas vezes, ou quase que todas as vezes, a realidade contida na Costeira e no Brejaru, nas duas áreas onde nós estamos atuando de uma maneira um pouco mais efetiva e presente e rotineira, essas realidades, elas são reflexo de uma cidade, né? Se você for lá na Costeira, você vai ver reflexos de uma cidade diferente de uma cidade lá na Palhoça, por exemplo. O Brejaru tem uma cultura diferente, uma realidade diferente da Costeira. As duas estão em estado de vulnerabilidade, mas no Brejaru, na Palhoça, nós temos uma cidade um pouco diferente. Em Florianópolis, nós temos uma cidade diferente, onde culturas são um pouco diferentes, são coisas que se parecem, mas dependendo da cultura da cidade,
dependendo da política da cidade, dependendo da questão social da cidade, os bairros são a expressão e são afetados por essa realidade. Então, a Bíblia fala de cidades o tempo todo, né? Nós vemos no livro de Jonas, né, Deus falando e se preocupando com uma cidade, Nínive, estava no coração de Deus, né? Jonas foge de Nínive e vai para Tarsis, então, e Deus faz toda aquela história que o peixe grande come Jonas, depois cospe ele fora, mas a gente está muito preocupado com a história de Jonas, que Jonas desobedeceu, mas o centro do coração de Deus era a missão na cidade. Deus tinha um desejo de encontrar Nínive, de fazer uma grande obra em Nínive, né? Aproximadamente 120 mil pessoas existiam naquela cidade. O desejo de Deus era alcançar aquela cidade. E o livro de Jonas se baseia basicamente em Jonas não querer que a cidade se converta. E Deus querendo usar Jonas para pregar para uma cidade pagã e para que Deus convertesse a cidade, né? Jonas se revolta, que Deus quer estender misericórdia sobre Nínive, e ele fica irado. E Deus faz com que Jonas pregue para aquela cidade. Por quê? O desejo de Deus não era somente mover Jonas. O desejo de Deus era com a cidade. A cidade estava no coração de Deus. O ponto importante é que Deus está em missão nas cidades. E a igreja precisa alinhar a sua bússola relacionada a esse chamado. Nós, como igreja, nós precisamos estar, basicamente, ligados a essa missão de Deus. Então, por que o microfone é aberto aí? Aí, deu. Então, compreender a missão da cidade vai nos fazer, igreja, F-Hop Church, mais efetiva no seu trabalho missional. Porque é aquela grande máxima. Quando você não sabe onde você está, o ambiente onde você está, onde você não conhece a realidade presente, você tem pouca efetividade, né? Se você não conhece, se você se muda para uma cidade, por exemplo, você se muda para uma cidade distante. Chega lá, você é um novo cidadão daquela cidade. Você não conhece muito aquela cidade, você não tem como explicar como é a política, como é o comércio, como funciona a dinâmica, você não sabe aonde colocar o seu filho na escola, qual é a melhor escola, então a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente pode tomar decisões completamente diferentes daquilo que realmente seriam necessárias ser tomadas. Então, entender a missão da cidade, entender o desejo de Deus para uma cidade é extremamente fundamental. Porque isso vai desembocar lá na ponta da missão. Quando vocês aí estiverem lidando ou ensinando uma criança a historinha da Bíblia e dizendo para ela que Jesus é bom, o que você vai conseguir dizer para ela? Você vai dar, por exemplo, um presente e dizer que Jesus é bom? Naquele momento, Jesus sendo bom dando presente faz todo sentido. Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, e o amor de Deus será expresso pelo aquele ato de misericórdia. Mas acabou aquele momento, no outro dia, aquela criança já não tem mais a mesma sensibilidade, ela não vai conseguir entender a continuidade. E é aqui que entra a missão de Deus. A missão de Deus não é somente fazer ações específicas, mas é fazer intervenções e dar continuidade dessas intervenções. É fazer algo contínuo, início, meio e a longo prazo, até que o Senhor volte ou que outras pessoas surgem e nós vamos para outra missão, ou seja lá, qual seja a vontade de Deus. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta do que eu falei até agora? Então tá, eu vou seguir. Aí depois eu abro para perguntas, daí nós podemos interagir melhor, tá? Então, a Bíblia
e as histórias das cidades, né? A Bíblia começa com uma cidade, um jardim-cidade. Vamos colocar na nossa mente, vamos voltar lá no início, né? O Éden era uma pequena cidade, onde Deus colocou os seus dois ilustres habitantes lá, né? O jardim era uma cidade. Mas acontece a queda, e Deus expulsa aqueles dois daquela pequena cidade. E o grande ponto é que a história começa numa cidade, o homem é tirado e expulso daquela pequena cidade, mas Deus está levando o povo e a humanidade para uma nova cidade. Então, o plano de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo por meio de uma cidade. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina quase que a missão toda. Isso nos ensina que nós não podemos dizer assim, eu não sei qual é a missão de Deus, que Deus quer fazer nessa cidade. Não, nós temos a missão. Todos nós temos uma missão, seja qual cidade você esteja. Se você é crente, se você crê na Bíblia, se você entende que Jesus Cristo salvou você, você tem uma missão na cidade onde você está, seja lá qual for. Pastor, eu não sei qual é a missão específica, eu não sei se meu trabalho é mais com criança, o meu trabalho é mais com adulto, é com morador de rua, é com famílias, é com crianças em adoção, é com mulheres que sofrem violência, é com presidiário. Eu não sei qual é isso. Isso aqui é a parte mínima do processo. O ponto é que nós precisamos entender que nós temos uma missão para a cidade. E eu como pastor da F-Hop Church, eu realmente estou dizendo para você que nós temos uma missão na cidade de Florianópolis. E a pergunta que eu sempre me faço é, se a igreja F-Hop Church deixasse de existir hoje, os lugares onde nós estamos atuando sentiriam a nossa falta? Essa é a pergunta que eu me faço. Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Pastor, nós trabalhamos em poucos lugares. Não importa. Nós estamos começando. O que começa de cima é o buraco. Nós não começamos de cima, nós começamos de baixo. Nós estamos começando. Nós estamos construindo. Nós estamos entrando na missão de Deus nessa cidade, entendendo aonde trabalhar, entendendo o que fazer e respondendo à medida que nós entendemos, à medida que o Senhor vai nos dando recursos, à medida que o Senhor vai nos dando pessoas, à medida que o Senhor vai nos capacitando, à medida que nós vamos amadurecendo na nossa fé, à medida que nosso coração vai expandindo em misericórdia para o necessitado, porque não basta somente também entender a missão de Deus, basta ter o coração voltado a fazer aquilo que entendeu da missão de Deus. Porque nós podemos conhecer muito. Eu posso aqui dizer para vocês, e no final da aula eu vou dar várias indicações de materiais e livros para que vocês possam procurar e comprar e ler e estudar sobre isso. Mas isso é bom, é importante. Eu quero que vocês entendam isso. Mas é importante que você pode conhecer muita coisa, mas se isso não se expressar em ações, de nada vale. Ou se você só fizer ações, mas com o entendimento errado, também a sua missão será comprometida. Então é importante nós entendermos isso. Eu não posso elevar um aspecto em detrimento do outro. As duas coisas são importantes, elas precisam caminhar juntas, o conhecimento e a prática. Então, isso precisa estar muito, muito, muito claro para vocês. A prática e o conhecimento. A visão. E aqui eu quero também trazer um ponto central que eu quero destacar nessa aula também, é que o material que eu trouxe aqui, ele tá muito fundamentado num livro muito importante, muito importante. O nome do livro é A Igreja Centrada, do Tim Keller. Ele é um livro que fala sobre plantação de igreja, é um livro que fala sobre a missão de Deus na igreja, né? É um livro que eu encorajo também vocês, se vocês tiverem tempo em inglês, se vocês querem se aprofundar nesse assunto, conhecer um pouco mais. Mas a visão do Tim Keller nesse livro, ele destaca um aspecto da igreja que
nós precisamos compreender um pouco mais e ser um pouco mais abrangentes nesse assunto. Ele destaca a seguinte frase: a igreja como uma cidade na cidade. Ou seja, a igreja sendo um coletivo de pessoas, a comunidade dos santos, sendo uma cidade dentro da cidade aonde ela existe. Então, por exemplo, podemos dizer que a F-Hop Church pode ser considerada uma cidade onde pessoas vivem, onde eu já coloco aí no livro, depois eu vou dar, no final da aula eu coloco a instrução do livro. Então, imagina a F-Hop Church como uma cidade, sendo construída. Então, essa cidade, ela está sendo construída dentro da cidade que é Florianópolis. Só que a igreja é chamada a ser uma cidade dentro da cidade, como uma cultura alternativa moldada pelo Evangelho. Então, a cidade F-Hop Church precisa ter uma cultura moldada no Evangelho, moldada na prática, na santidade, na vida com os irmãos, na vida em comunidade, no sentimento de que é uma igreja local, centrada nos sacramentos de Deus, tendo uma vida de discipulado, de caminhada em comunidade, porque quando essa realidade estiver presente na cidade F-Hop Church, nós conseguiremos replicar isso dentro da cidade de Florianópolis. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, a cidade de Florianópolis precisa de uma cidade exemplo. E qual é a cidade exemplo? Podemos chamar a nossa igreja, que é o que está em foco agora, que é o objetivo dessas aulas, é falar sobre a nossa comunidade. Qual é a visão da nossa igreja? Então, a visão da nossa igreja é ser a comunidade dos santos, a cidade dos santos dentro da cidade que o Senhor nos colocou, que é Florianópolis. Pastor, mas Florianópolis é grande, nós temos muito trabalho. Eu digo sim, nós temos muito trabalho. E o objetivo da F-Hop Church, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, tá? Parece que é uma heresia, mas não é uma heresia. O objetivo da F-Hop Church não é cristianizar Florianópolis. O objetivo da F-Hop Church é ser um exemplo e um ponto de referência e pregação, piedade, hospitalidade, cuidado com o órfão, com a viúva, dentro da cidade de Florianópolis. Porque a gente não vai... O objetivo da F-Hop Church é fazer com que Florianópolis seja redimida. O objetivo da F-Hop Church não é fazer que todos os cidadãos de Florianópolis façam parte da F-Hop Church. Esse não é o nosso objetivo. Porque quando o Tim Keller fala sobre isso, ele vai um pouco além. E aqui conflita muito com os nossos pensamentos. Nós precisamos ganhar muitas almas para encher todo mundo e todo mundo vem para a F-Hop Church. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que o evangelho transforme Florianópolis. E se essas pessoas forem transformadas e encontrarem na F-Hop Church um lugar para congregar, elas serão bem-vindas. Mas nós não vamos conseguir fazer com que 100% da cidade de Florianópolis seja membro da F-Hop Church. Então, isso aqui é algo que nós precisamos ter muito claro, porque isso é uma visão que ela não é romântica, mas ela é um pouco realista. Mas ela não é desanimadora ao mesmo tempo. Ela é animadora porque nós somos chamados a anunciar o reino de Deus e espalhar a verdade do evangelho na cidade. Mas o nosso objetivo não é fazer com que todas as pessoas da cidade de Florianópolis se tornem um F-Hopper. Faz sentido o que eu estou dizendo? Nós não queremos transportar a cultura F-Hopiana para Florianópolis. Nós queremos transportar a cultura do reino de Deus em Florianópolis. E,
Se essas pessoas que tiverem contato conosco e o Evangelho de Deus transformarem, elas encontrarem na nossa comunidade essa realidade, sim, elas serão membros da nossa comunidade. Por que isso? Porque nós não conseguiremos ver plenitude ainda nesse mundo. A cidade de Florianópolis não será completamente salva através da nossa missão como F-Hop Church. Outras igrejas alcançarão outras pessoas. Então, tem pessoas que têm missões em outras comunidades e que serão salvas por outras comunidades, através de outras comunidades, e que alcançarão outras comunidades, que alcançarão outros pontos de vulnerabilidade. E o ponto é que o reino de Deus avance, não que a igreja F-Hop Church avance. Gente, está claro isso? Parece que é simples, mas as pessoas não assimilam dessa maneira. Beleza? Depois nós vamos falar um pouco mais. Eu quero que vocês anotem essas perguntas a respeito desse assunto. Eu quero poder responder isso. Então, existem 3 camadas que o Tim Keller fala nesse livro que eu acho extremamente importante. A primeira camada é o Evangelho, né? O Evangelho é o centro, a fonte e o motor da missão. Ou seja, é o que move tudo. Se o Evangelho sai de cena, a missão acaba. A missão, no seu sentido bíblico, acaba. Se o Evangelho saiu do centro, se o Evangelho não é o motor propulsor da missão, a missão ela deixa de existir. Ou ela pode se tornar uma missão de uma simples organização não religiosa, mas deixa de ser uma missão de Deus contida nas Escrituras. Então, o Evangelho é o cerne. Como que eu sei quando a missão é de Deus? Quando o Evangelho é o cerne da missão. Quando tudo o que se faz é a partir da verdade, da justiça, da ética, da transformação, que o reino de Deus e o Evangelho pode transformar e tem o poder. Segundo ponto, a contextualização. Entender a linguagem da cidade, entender as dores da cidade, entender os ídolos da cidade. Se você, que já está aqui há algum tempo em Florianópolis, essas perguntas elas são importantes para nós que queremos atuar na missão, atuar efetivamente na missão da cidade. Entender a linguagem. Qual é a linguagem de Florianópolis? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual é a linguagem de Florianópolis? A linguagem de Florianópolis é uma linguagem bastante eclética, é uma linguagem bastante secular, ou seja, secular no sentido de nem a maioria das pessoas não abraçam um aspecto religioso da sua espiritualidade. Sua espiritualidade não é cultivada. Então, quando eu falo secular, secular no sentido de não religioso, tá? Quais são a linguagem nossa? As pessoas que vêm morar em Florianópolis, elas não vêm em busca de espiritualidade. Pessoas que vêm para Florianópolis, elas vêm ou por uma oportunidade de emprego, ou um emprego público, qualidade de vida, saúde, bem-estar. As pessoas querem ter uma vida saudável, as pessoas querem morar na praia, as pessoas elas querem fugir do trânsito das grandes cidades, elas querem viver outras coisas. Então, essa é a linguagem da nossa cidade. Ela mistura um pouco de pessoas que vieram de outros países, pessoas que vieram de outros estados, e isso se mistura. A nossa cultura, se você parar e analisar, todo restaurante que você vai, ou tem um atendente, ou um empresário, ou um garçom, ou uma pessoa, um host, ou uma pessoa que é de outro estado. Se você fizer a pesquisa e perguntar, você é da cidade? Poucos vão dizer que são da cidade. A maioria é de fora. Então, essa é uma linguagem. O que a cidade nos comunica? Que a cidade é formada de diferentes aspectos religiosos, ideológicos, político, econômico, visão de vida, visão de família, né? Tudo é diferente. Então, essa é a linguagem. Essa é a linguagem de Florianópolis. Então, se eu não entendo essa linguagem, eu não consigo entrar nela.
Porque eu vou agir de uma maneira, sim, sem impacto nenhum. Porque eu não vou conseguir entrar lá. Porque eu não sei como andar lá. Não sei como falar com aquelas pessoas. Quais são as dores de Florianópolis? Existem várias dores. As dores de Florianópolis. O trânsito é uma dor. A mobilidade urbana é uma dor. Os aluguéis, os preços são altos aqui em Florianópolis. Então, isso é uma dor da cidade. Todas as pessoas que vêm morar para cá conseguem entender que isso é uma dor. Você vai alugar uma kitnet, são R$ 2.000, R$ 2.500, é uma dor da cidade. Então, e quais são os ídolos da cidade? Cidade é conhecida como Ilha da Magia. Né? Existiu muita feitiçaria, ainda existe muita feitiçaria. Por exemplo, se você percebe no carnaval, as escolas de samba, elas meio que permeiam a cultura antiga da cidade. Então, quais são os ídolos, né? O que rege, né, a cidade de Florianópolis? Então, vocês percebem que não basta somente ter um coração de ajudar o próximo. Isso é o que o Senhor nos move. É isso que é aquele negócio, eu quero me atirar na missão de Deus. É isso que o Senhor nos chama. Mas nós precisamos entender que o evangelho precisa ser o centro. Nós precisamos entender a linguagem, a dor, os ídolos da cidade. Por quê? Porque, caso contrário, a nossa ação ela não será efetiva. Nós vamos tentar, nós vamos bater nas portas, as portas estarão fechadas. Nós vamos comunicar de uma maneira com que as pessoas não entendem a nossa comunicação. E o nosso objetivo é o quê? É fazer com que as pessoas entendam aquilo que nós queremos comunicar, que é o evangelho do reino. Amém? Gente, eu tenho muita coisa para falar ainda, mas nós temos 18 minutos ainda, né? Eu quero, se vocês querem terminar 9 em ponto, eu tenho 18 minutos ainda, mas eu queria responder algumas perguntas de vocês, e eu queria que vocês pudessem interagir. Eu quero saber o quão isso faz sentido para vocês, até onde vocês conseguem compreender, se o que eu falei é óbvio e todo mundo sabe, mas se tem alguém aqui que não sabe e queira, pastor, isso aqui eu não entendi, como funciona isso, eu tenho desejo de fazer isso. Então, eu quero deixar esses minutos finais para poder responder algumas perguntas. E se você puder abrir seu microfone, levantar sua mão, e eu queria que você pudesse falar para eu poder entender se você entendeu o que eu disse. Isso faz sentido. Pode falar, Lígia. Boa noite, pastor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu tô sem câmera, me desculpo por isso também, gente. Sem Eu problema. tenho uma dúvida, que assim, que tá muito no meu coração, assim, desde quando você tem falado nos cultos, enfim, o pessoal tem conversado nos times, mas em relação a ser uma igreja tão grande, né? Uhum. É muito desafiador, para mim, porque parece que a gente é tão grande em fazer com que a nossa igreja seja essa cidade que o Timothy Keller fala, sabe? E Uhum. eu tenho essa angústia mesmo, sabe? De um dia a gente não conseguir. E como que você vê isso em relação ao tamanho, né, da nossa igreja? E como que a gente pode fazer para alcançar mais pessoas também ali dentro e trazer essa mensagem, sabe? Eu não sei se deu para entender, mas é mais Sim, a questão de angústia. Tá bom, sim, pode. sim. Ah, a sua angústia, ela é genuína. Ela é genuína. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você eu tinha notado esse assunto aqui, e a nossa igreja é uma igreja grande, é óbvio, né? Todo mundo que está lá percebe. Mas uma das coisas que nós precisamos ter assim, eu quero que você, ao escutar a minha fala, eu quero que você tenha isso em perspectiva, tá? A missão de Deus, ela é uma missão progressiva, tá? A missão de Deus é uma missão progressiva, né? Bem que eu falei lá no começo. A cidade
No jardim, o homem cai e Deus está construindo novamente a redenção. A questão da redenção, ela é progressiva ao longo da história. Então, quando eu olho para a nossa igreja e percebo assim, a nossa igreja é grande, nossa igreja ainda não consegue ter essa abrangência como deveria, ao mesmo tempo que eu tenho essa angústia, ao mesmo tempo eu tenho meio que um sentimento agridoce. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho a angústia, porque a angústia, ela faz parte da minha fé atuante. Por quê? Porque se eu tenho uma angústia de algo que não está em acordo, significa que a minha fé está sendo direcionada no lugar certo. Porque se eu olhasse para a igreja e percebesse, não, está tudo certo, a minha fé possivelmente não estaria no caminho certo. Porque eu estaria inconforme com aquilo que está errado. Ou seja, a apatia, a falta da continuidade da mensagem, a falta da abrangência. Então, a angústia é um ótimo sintoma de uma fé atuante. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho angústia de um assunto, principalmente da missão da nossa igreja, significa que a fé está atuante. Então, a minha fé eu sei que o objetivo máximo de Deus é alcançar essas pessoas. Mas eu quero aqui destacar para você que isso ainda não está pleno. Isso se tornará pleno um dia. E a angústia, ela gera em mim a fé. Essa fé, beleza, eu estou vendo com os olhos certos. Ainda não está certo. Eu quero que isso seja certo. Então, eu entro no plano progressivo de Deus. Ou seja, eu começo a viver entendendo, praticando a partir da minha vida, dos micros relacionamentos, das minhas microações e as minhas articulações pequenas, do pequeno para o grande. Ou seja, nós estamos começando do pequeno para o grande. Se eu olhar somente para o grande e não ter essa perspectiva progressiva, eu desisto da missão. Por quê? Porque a missão vai se parecer muito maior do que aquilo que eu posso completar. Então, essa não é a visão que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a visão de que nós estamos no micro, ampliando a nossa ação, dia após dia. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Dentro dessas 1.500 pessoas, nem todas as 1.500 pessoas conseguirão viver e compreender e aplicar isso na sua própria vida. E tudo bem. Tudo certo. Não vamos conseguir viver isso plenamente. Mas o que nós precisamos fazer é andar de acordo com a porção que o Senhor tem dado para mim, para você, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então eu quero encorajar todos vocês, quando vocês olham para algo, para um problema grande, sempre entenda, se esse problema grande está incluso no plano de Deus, fique tranquilo. Existe um plano invisível acontecendo, Deus está movendo o seu tabuleiro e o plano redentivo de Deus se cumprirá. E nós precisamos atuar nas nossas áreas e isso aumentando de uma maneira progressiva. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz muito sentido, muito obrigada. De nada. Aline, pode falar. A gente estava, eu vou concluir, a Beca vai fazer uma pergunta, né? A gente está aqui numa galera, e eu estava comentando, né, com eles, que realmente no último ano cresceu muito, né, o número de voluntários, o departamento também estava nesse primeiro ano se estruturando. E eu acho que uma resposta também para a Lígia é como essa mensagem pode ser, né, transmitida muito, tipo, nas nossas rodas de amigos, né? Hoje eu vejo, tipo, que grande parte dos meus amigos servem, né, na costeira ali. Então, essa mensagem, o boca a boca, né, mostrando você como um exemplo, indo, né, na ação um sábado, gera muito resultado, sabe? De estar proclamando, né, essa mensagem realmente dentro da nossa comunidade. Então, é um canal aí que eu acho bem legal. E a Beca quer fazer uma pergunta? Não, não sei se vai fazer sentido, né, o que eu vou falar, mas, tipo, pelo que o pastor estava falando, a F-Hop
ela tem que olhar para a necessidade da cidade e talvez ser um canal de Deus para suprir algumas necessidades. Uhum. Então, tipo, se eu tivesse uma ideia, eu estou vendo a realidade, estou vendo algo na costeira, eu estou aqui com uma ideia porque eu estou lidando muito, sei lá, com tecnologia. Aí, tipo, e a cidade é conhecida como a cidade da tecnologia. Então, se eu tiver alguma ideia referente, vamos supor, a tecnologia, eu posso trazer até vocês, até, tipo, outras ideias que eu vejo que a cidade tem e que a gente poderia ser um canal de resposta? Sim, por favor. Por favor. Então, eu quero encorajar, né, a pergunta da Beca é muito importante e pertinente, porque, para mim, tá? E quando eu falo para mim, nesse sentido, agora eu não estou falando aqui de uma perspectiva pessoal minha, Kleber, cristão, pastor, teólogo. Estou falando assim, para mim, como pastor da F-Hop Church, né? Estou falando aqui como o pastor dessa aula, da nossa visão, daquilo que eu estou falando nessa aula. Então, para mim, o papel do cristão, ele é um papel que precisa ser exercido na sua integralidade. Então, o trabalho cristão, ele não pode se resumir a servir no ministério da igreja somente. O trabalho do cristão, ele precisa ser integralizado dentro de todo o seu contexto como um cidadão. Porque como que nós vamos falar do reino da luz se nós estamos somente nos reunindo dentro de uma casa onde tem um monte de luz? Não faz sentido, né? É a mesma coisa que você se reunir com um monte de lâmpadas para falar de lâmpadas. Não, eu quero me reunir com o escuro, porque eu sou uma lâmpada para iluminar lá. E não é somente falar versículos. Por exemplo, ser sal, não posso ser sal no saleiro, exatamente isso, né? Então, eu preciso ser isso na sociedade. E como que eu sou na sociedade? Aqui entra a perspectiva de Tim Keller. Entender a linguagem, por exemplo, se você trabalha com tecnologia, a melhor linguagem para entrar no mundo de tecnologia não é uma linguagem de um pastor. Eu não vou entrar no mundo da tecnologia. Porque se eu for um dia dar uma palestra no lugar de uma pequena reunião de tecnologia, eles não vão ouvir de mim somente sobre tecnologia, eles vão ouvir de mim uma perspectiva pastoral de um pastor de uma igreja. Agora, uma pessoa que é um CEO de uma startup e é um cristão e vive na sua integralidade, esse homem, essa mulher, sempre está pensando como que a tecnologia que eu sei e domino consegue impactar a cidade onde estou inserido. Essa é uma mentalidade redentiva. É essa mentalidade que nós precisamos ter. Não é a mentalidade somente de alcançar as pessoas, trazer para a igreja. Mas é como que eu sou um CEO de uma startup e trago soluções para uma cidade. Por exemplo, lá na Costeira, nós precisamos ensinar as crianças a mexer na internet, por exemplo. Quando ela chegar em vez de elas usar a internet de uma maneira sadia, como que eu vou fazer isso? Eu preciso de uma pessoa que sabe mexer com internet e tecnologia. Mas como? Com uma mente redentiva, com a mente redimida. Não usar a internet para o mal, usar a internet para trazer soluções para a vida. Então, essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Então, essa é a mentalidade que Tim Keller quer dizer, né? De ter uma mente contextualizada, entendendo a dor e sabendo dar a resposta para a sociedade com aquilo dom que carrega, com a sua vocação, com a sua habilidade. Não sei se faz sentido, é isso que... Valeu. Acho que Kátia, pode abrir seu microfone. Boa noite, pastor. Boa noite. É uma pergunta. Eu gostaria de saber qual a possibilidade da F-Hop começar um trabalho com moradores de rua. A possibilidade, ela é gigantesca. Ela só não tem ainda a viabilidade logística, a viabilidade financeira, no sentido de os primeiros contatos com a pessoa, quando a pessoa chega até nós, o que nós vamos fazer, nós vamos para onde, vamos botar ele aonde, ele vai dormir,
aonde nós vamos colocar, se vamos pagar aluguel, se ele vai tirar da rua, se nós vamos levar para um centro de recuperação. Então, essa logística ainda nós não temos isso muito estabelecido. O que nós temos são alguns parceiros nossos, por exemplo, clínica de recuperação, pessoas da nossa comunidade que estão ajudando com possibilidades de uma oportunidade de emprego, mas as possibilidades são imensas. Só daí nós não temos essa logística para poder abrir e dizer assim, nós temos uma estrutura, a pessoa entra aqui, chegou aqui, morador de rua, eu vou te colocar num trilho, eu vou te dar um emprego, eu vou te botar numa casa, porque ainda nós não temos essa viabilidade. É só porque não temos a viabilidade ainda, não temos só pessoas que de alguma forma possam me ajudar nesse processo, né? Mas as possibilidades são muitas, só não temos essa viabilidade ainda logística e estrutural, econômica, para dar esses primeiros contatos. Mas existe um sonho ainda de fazer esse trabalho. Sonho nós temos de virar essa cidade de perna para o ar. Esse Glória é o nosso sonho. Glória a Deus. Sim, né? mas... Porque o meu chamado realmente, eu sinto, e já é há muito tempo, não é de ontem, já de outra igreja que eu participava, já fazia esse trabalho com moradores de rua, e a gente sentia essa dificuldade que você falou aí agora mesmo. Você levar o pão, levar a palavra, mas a hora que eles querem ser ajudados, a gente ficar com a mão atada que a gente não tem para onde levar. Então... por exemplo, eu estou lidando com um caso agora do morador de rua que veio do Rio Grande do Sul, e ele está morando naquela borracharia, naquele posto do lado da igreja lá. Então ele está lá. Então o que aconteceu? Eu não conhecia a pessoa, fiz um atendimento com ele, conversei, pesquisei de onde ele era, tentei investigar se ele tinha um histórico com droga. Então fiz um atendimento com ele, né? E falei para ele, cara, assim, nós temos algumas roupas, nós não temos onde hospedar você, mas se você realmente quiser que nós ajudamos você, uma oportunidade de emprego, eu vou falar com os irmãos da igreja, volte daqui 3 dias, porque nós vamos tentar arrumar isso. Então, esse prazo de 3 dias também já é um grande ponto de filtragem, né, de triagem para saber, cara, mas será que o cara tá ali mesmo? Por exemplo, eu recebo pessoas todo dia na igreja, o cara quer dinheiro, eu não vou dar dinheiro. O cara quer, não sei o que, ele quer alguma coisa para comer naquela hora, eu vou lá no posto, eu compro, mas o grande ponto é que quando essa demanda aumenta muito, nós não temos onde encaminhar essas pessoas, né? Então, agora, essa pessoa que está lá, eu consegui um emprego, agora nós estamos tentando arrumar um lugar para ele ficar. Então, ele já vai conseguir um trabalho, estou arrumando uma pensão com outro cara que vai ajudar ele a cooperar, eles vão dividir a pensão, então nós estamos lidando com isso. Só que eu não tenho como dizer, não vou... Porque assim, apareceu um caso uma vez de uma família com 3 crianças, e a pessoa era lá do Pará e veio parar aqui e não tinha onde dormir. Nós conseguimos botar eles numa pensão, mas eram 3 crianças pequenas. O cara estava morando dentro do carro fazia 1 mês. Então, ele precisava tomar um banho. Então, nós conseguimos 1 dia, 2 dias numa pensão para ele se arrumar e para voltar para a cidade. Então, isso foi um caso específico. Mas eu não posso estabelecer como padrão, entende? Porque não tenho como dar fluxo nisso. Eu vou ajudar 1, 2, mas se aparecer 30, eu não consigo ajudar. Entende? Entendi. A gente fica com as mãos atadas, né? Exatamente. Isso é muito ruim, isso desanimou um pouco até. Como eu moro aqui em Coqueiros, e teve uma época até que eu fazia todos os dias, depois do almoço, eu fazia uma marmita, e pedi para o senhor me mostrar uma pessoa da rua para levar essa marmita, e eu acabava ficando 1 hora, 2 horas, meia hora, conversando com a pessoa, e muitos, eu via que eles não queriam sair da rua, né? Sim, mas teve casos que falavam assim, você me ajuda, porque eu quero ser ajudado, eu quero ir para uma clínica. E eu falava, filho, eu não conheço nenhuma. Então eu acabava levando só o alimento e a palavra, e a pessoa continuava daquela forma ali na rua. Então eu tenho muita vontade, sim, de ver a nossa igreja hoje fazendo parte da F-Hop, de ver esse trabalho da rua acontecer, porque é um grande sonho. Hoje a gente está começando a fazer parte lá do Brejaru, eu e meu esposo, mas o grande sonho mesmo é a rua, sabe? Eu gosto muito da rua. Sim, sim.
Só que a rua, ela é, ao mesmo tempo que ela muitas vezes captura o nosso coração da misericórdia, Nossa. né? Mas ao mesmo tempo ela é meio que um trabalho meio que frustrante, né? Ela nos encoraja. Porque, por exemplo, eu liderei uma clínica de recuperação durante 1 ano, eu não vi uma pessoa se converter, e eu pregava 3 vezes por dia. Eu Sim. cuidava de 35 internos, e eu não pastoreava, pregava o evangelho, fazia tudo para eles, mas não conseguia ver um se converter. Uhum. E eu, de alguma forma, Deus me ensinou muitas coisas durante esse ano. Mas é um lugar ingrato, entende? É assim, é aqueles que por exemplo, eu sou um ex-dependente químico, mas eu sou Uhum. um em quantos mil que acontece, né? Muitas pessoas querem fazer. Eu já internei várias pessoas daqui, que foram aqui, enviei para um lugar, mas todos os caras que eu enviei, nenhum ficou. Um ficou 1 dia, 2 e voltou para a rua. Então nós Uhum. temos essa dificuldade, né? De a gente querer ajudar, a pessoa não quer e a gente se frustra porque... Mas a gente precisa continuar ajudando, né? O nosso trabalho é continuar fazendo. É relevar, né? É tentar Exatamente. que eles realmente saiam dessa escravidão, né? É o que eu falo sempre para eles. Falo, isso é uma escravidão que vocês estão vivendo. Sim. E é triste, né? Você vê, é triste ver um irmão, né? Imagem e semelhança de Cristo, está numa porta de mercado, está na rua, comendo migalhas, né? Então, o Senhor Exatamente. colocou a gente aqui para comer o melhor dessa terra. Então, isso me deixa muito triste, sabe? Sim. Mas eu creio que a gente vai começar um trabalho na rua e a gente vai ganhar muitas vidas para Cristo É isso ainda. aí, irmão. Então você vai ajudar a liderar essa turma aí. Prepare. Nossa, eu amo muito, muito, muito esse trabalho de rua, muito. Aline. Ele tá tudo aqui, glórias. Não, mas de fato, né, o Fábio agora não vai poder falar, mas ele já tem atendido, né, pastor, alguns casos bem pontuais que surgem, tanto morador de rua quanto famílias, então isso já tem. E aí eu queria, né, aproveitar para falar que a gente está estruturando esse time de assistência social, né, junto com a Adriane, justamente para a gente conseguir suprir necessidades que estão surgindo, né? Então, advogados, né? A Adriane está aqui também. Não, então, só para pontuar, né, que é algo que está sendo estruturado. Teve uma pessoa que colocou uma pergunta aqui no chat, pastor. Eu vou perguntar e depois o Lipe tem pergunta. Que ela fala que ela é CEO, ela é empresária, né? Aqui, pelo que eu entendi, ela tá no chat do YouTube e ela também tá no Brejaru, né? E ela perguntou como que ela também quer servir mais com a vocação dela e como ela pode estar fazendo isso, né? Não sei se você chegou a ver essa pergunta. Sim, é da Giane, né? Isso. Ah, sim. Giane, eu acho que nós estamos até ontem, tá? Eu vou até dar um spoiler aqui. Ontem eu estava falando com um membro da igreja, com um irmão nosso da igreja, que trabalha lá na igreja como staff, e nós estávamos falando sobre como que empreendedores da igreja, como homens e mulheres que de alguma forma têm um chamado por mercado do trabalho, do empreendedorismo, de criação de novos comércios, né, que tem essa veia mais empresarial, como que essas pessoas conseguem fazer e cooperar com o reino de Deus, não somente ou fazendo práticas ou ações ou cooperando financeiramente, mas indo além disso, né? No sentido de que como que essas pessoas podem construir negócios que possam financiar a obra de Deus em diferentes aspectos, em diferentes áreas. Por exemplo, ele deu falou uma ideia assim de, por exemplo, empresários, pessoas que têm, ele deu uma ideia assim, um exemplo hipotético, pessoas que amam a alimentação, abrir uma hamburgueria com uma visão missionária, né? Empregar pessoas que foram restabelecidas, dar oportunidade de emprego, né? Pessoas que estão desempregadas, dar emprego de garçom, e fazer com que essas pessoas sejam inseridas no mercado e gerem
recursos para si mesmo, recursos para os empresários, e também parte desses recursos sejam gerados para missões, para as ações, para projetos que sejam já pré-estabelecidos, construídos, com o objetivo de financiar a obra de Deus de uma maneira ainda maior, né? Não somente depender da igreja, mas depender de todos, porque a função de financiar não é somente da igreja, é de todo mundo. Todo mundo foi chamado a ser generoso, então o empresário ele tem uma chance de ampliar mais essa gama e esse contato com as pessoas, porque ele não somente vai ajudar financeiramente, como a oferta, por exemplo. Ele vai ajudar dando emprego, ele vai ajudar gerando recursos para a família, ele vai ajudar a gerar recursos para a cidade, ele vai gerar recursos, gerar imposto, ele vai se tornar ele vai precisar ser um líder e um chefe segundo os padrões bíblicos, éticos, ele vai precisar ser aperfeiçoado como um empreendedor cristão, que não é um empreendedor que vive somente as bênçãos de Deus, mas um empreendedor que vive segundo os valores éticos do reino de Deus, que é diferente, né? Empreendedor que vive os padrões éticos do reino de Deus são empreendedores que estão prontos para desafiar o status quo da realidade. Ou seja, são aqueles que não negam impostos, aqueles que não sonegam, aqueles que tratam bem seus funcionários. Então, isso tem uma abrangência, o reino de Deus, ele alcança uma magnitude que a gente não tem noção. E através disso, pessoas como empresários, pessoas que têm o dom do negócio, essas pessoas, elas usam essas habilidades para frutificar no reino de Deus. Para enviar pessoas que têm outras habilidades, para financiar projetos de outras pessoas, ou financiar projetos onde famílias sejam tocadas não somente com evangelismo de panfletagem, mas sejam financiando comida, financiando escolas, financiando cursos de inglês para crianças que não podem pagar. Então, a gente percebe que isso alcança uma magnitude gigantesca. E isso pode ser feito por um simples empresário, que deu a oportunidade para uma pessoa que gerou recurso, gerou riqueza, teve recursos, sua empresa cresceu, teve lucros, mas ao mesmo tempo tudo entrou dentro de um ciclo. E esse é um looping, né? E isso vai acontecendo. Então, pode acontecer esse tipo de realidade. Então, nós temos projetos para fazer isso no futuro. Então, eu estou lançando aqui sonhos e projetos que também preciso que vocês também tragam ideias, que vocês também engajem de coração para poder participar, porque eu tenho muitas ideias, mas eu não vou conseguir praticar todas as ideias, né? Então, a minha função é ajudar vocês a pensarem biblicamente, ajudar vocês a trilhar esse caminho, né? O que realmente o reino de Deus deseja, o que Deus quer com a amplitude do reino de Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Giane. Valeu. Pastorzão, Fala, meu irmão. deixa eu perguntar para o senhor. Uma vez, não faz muito tempo, o senhor chegou a comentar a respeito do curso de capelania. Tem algo em mente, alguma previsão ou alguma data específica, ou é algo mais a médio prazo, assim? Cara, isso aí já era para ter feito. A Nata, conhece a Nata, né? Sim. A Nata tá correndo atrás, ela tá me devendo isso já. Faz 2 semanas que eu tô cobrando dela. E ela viu uma pessoa para fazer a capelania, e a pessoa é um cara da Jocum, lá de Curitiba. Uhum. O ponto é que essa questão da conferência e uma coisa ou outra, e traz gente, leva gente, e traz uma pessoa, e a conferência, porque assim, eu preciso trazer essa pessoa aqui, ela vai ficar 2 dias conosco, aí eu preciso bancar o custo dela, pagar passagem, pagar tudo isso, só que, e também ver as prioridades da igreja, dos espaços da igreja. Então, eu estou tentando associar tudo isso num ponto só. Então, mas vai sim. No segundo semestre, eu quero realmente já terminar e fazer com que isso aconteça, para que nós possamos entrar nos lugares onde nós conseguimos com a carteirinha de capelania. Mas já era para estar feito, mano. Isso é algo que eu tô tentando aí, mas tô remando, tô morrendo na praia até agora, mas vai dar certo. Não, mas vai dar bom. Valeu, pastor. Falou. Alguém mais, gente? Tinha a Pri, tinha uma pergunta. A A Pri. Pri tinha levantado a mão,
Não sei se ela quer perguntar. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Opa, tudo bem? Então, era o comentário que eu ia fazer quando o pastor estava falando sobre os moradores de rua, o evangelismo que é um pouco mais difícil, complicado, e eu estava aqui pensando, né, a gente tenta, igual o pastor falou, que teve esse período todo com essas pessoas, né, que são moradores de rua, tal, e nenhum se converteu, nenhum é difícil. Aí voltando ao assunto das crianças, que muitas das crianças que hoje a gente evangeliza, tanto no Brejaru quanto lá no outro, né, se não forem tratadas agora, o futuro delas, o que o futuro delas reserva é isso, né, para elas. Então, assim, por isso que a gente deve se pensar muito em evangelismo de criança, porque as crianças de hoje, né, vão virar o que no futuro? Então, assim, essas pessoas talvez que não tiveram oportunidade quando crianças, quando mais novos, né, elas vão, assim, para a rua, às vezes até já de parentes, até tenham parentes que são da igreja, que são cristãos, mas elas realmente sentem aquela dificuldade, porque a gente sabe que, na verdade, quando você é adulto, é mais difícil, né? Infelizmente, é mais difícil para poder se firmar na presença do Senhor. E aí, quando criança, que o coração da criança, né, é um coração que ele capta tudo. Então, é muito mais fácil você começar, né, a evangelizar uma criança do que um adulto. Eu já trabalhei com evangelismo, sim, já de rua, de adultos, de moradores de rua, e sinto que realmente é muito difícil. Mas o meu chamado mesmo é com criança, eu, né, amo evangelizar a criança, trabalhar com criança, e já vi muitos casos de que nós não conseguimos levar um adulto aos pés da cruz e a criança consegue. Então, assim, já vi situações muito difíceis de famílias que foram convertidas através dos seus filhos, através da criança que conheceu e que levou aquilo para casa e que trouxe, entendeu? Então, acho que a gente pode também se aprofundar nisso e pegar bem firme no evangelho também com crianças. Eu sou recente, né, aqui em Florianópolis, eu tenho 2 anos só que estou aqui, mas eu era de Brasília e eu vejo, assim, a dificuldade, até comentei com algumas pessoas lá do Brejaru, né, que eu vejo a necessidade muito grande, assim, aqui de evangelismo, porque a gente não vê lá em Brasília, vem todo tempo tem evangelismo, gente evangelizando nas ruas, evangelizando nas rodoviárias, nos lugares, e aqui a gente não vê, é muito difícil. O evangelismo também com criança lá também é muito forte, em ruas, em escolas, em todos os lugares, e também aqui eu não vejo. Então, assim, eu sinto essa dificuldade aqui, né, de não ter essas pessoas, né, que estão com o coração aberto para poder ir avante, ir atrás e ir buscar isso, porque por mais que você tenha a parte de pessoas que, eu quero trabalhar com o morador de rua, levar o evangelho, só que atrás daquilo ali tem uma família, onde tem crianças, onde tem adolescentes, onde tem uma família, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, não só pensar na pessoa em si, porque aquelas crianças que a gente evangeliza mesmo lá no Brejaru, né, elas estão o tempo todo expostas a isso, a essa situação, a virar esse tipo de pessoas, né, que não têm um futuro, que no fim vão parar na rua, nas drogas, no alcoolismo. Então, acho que a gente precisa pensar que as nossas crianças necessitam muito, muito, principalmente no dia de hoje, de ouvir a palavra de Deus e de conhecer Jesus, porque muitas delas aqui não conhecem. Sim, lembra que eu falei de nós conhecemos a dor da nossa cidade? O evangelismo aqui nessa cidade, ele é realmente, ele é bem difícil,
tá? Não é só da nossa igreja, não. Todas as igrejas sofrem com isso. Quando o pastor que veio plantar a F-Hop, ele veio para cá, o comentário que ele recebeu dos pastores e a fala que surgia dessa cidade é que Florianópolis era um cemitério de igrejas e um cemitério de pastores. Então, era uma cidade extremamente hostil a isso, né? Então, comparado com outras cidades, é totalmente diferente, né? Então, essa é uma dor que a cidade tem. Então, nós já percebemos que é uma dor que nós precisamos atuar de uma maneira um pouco mais incisiva. Então, a questão do evangelismo, que você está aqui há 2 anos, né? Não sei quanto tempo você está no F-Hop, mas já faz desde uns 3, 4 anos que nós estamos falando de evangelismo, e só que ainda não conseguimos colocar isso de uma maneira prática, porque para evangelizar e para ter isso, precisa também de pessoas que amam fazer exatamente isso, tá? Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho, mas para liderar esse tipo de ação, liderar esse movimento, precisa de pessoas que façam isso. A nossa igreja, ela está crescendo nesse lugar, ela ainda não é um lugar que ainda tem isso plenamente. Então, essa é uma dor da nossa cidade e também é uma dor da nossa igreja. Então, e eu concordo com você que a criança é uma grande porta de entrada. A Aline tá aí, não me deixa mentir, que as crianças lá na Costeira são, estão sendo e serão a grande porta de entrada para o evangelho nas famílias. Começou com as crianças, depois foi com as mães, e de alguma forma vai alcançando um vô, um pai, mas o foco lá é assim, lá na Costeira, se o trabalho com as crianças pararem hoje, amanhã as crianças, elas piram, porque elas amam aquilo, elas amam fazer aquilo. As mães já estão conectadas. Então, como eu falei lá, né, é um trabalho progressivo, nós estamos construindo isso. Mas o grande ponto importante é que, para mim, que eu acho que nós já vencemos, estamos vencendo, é ler a nossa realidade, identificar quais são os pontos e nós estamos atuando nesses pontos. Então, nós vamos botar de 1 a 5, nós estamos no 2,5, indo por 3. Esse é o lugar que nós estamos. Então, nós não sabia nada, perdido, aí o 1,5 não sabia o que era. Por exemplo, o evangelismo lá atrás, quem fazia a ação social na nossa igreja era um casal de gringos, que não falavam nem português, e trabalhavam somente com prostitutas. Mulheres que trabalhavam nos bordéis de Florianópolis. Então, precisava ter um tradutor, nem sempre tinha um tradutor disponível. Então, foi muito limitado. Então, o evangelismo, o alcance era só isso. Então, isso foi alcançando. Então, nós temos 2,5 por 3. Então, essa progressão é onde nós estamos. Eu gosto de ter isso na minha mente, essa timeline, essa linha do tempo. Então, nós estamos nesse lugar. Então, nós estamos 2,5, 3. Sabemos que o evangelismo, então esse ano, segundo semestre, ano que vem, nós vamos focar muito em evangelismo. As crianças são importantes, né? Porque eu realmente concordo com você. Se nós não equiparmos essa geração agora, nós vamos ter que fazer um trabalho dobrado no futuro. Porque é mais difícil você pregar o evangelho para um adulto do que para uma criança, né? Mas nós ainda continuamos acreditando que o evangelho é poderoso para alcançar tanto o coração de uma criança quanto o coração de um adulto. Mas eu concordo com você, exatamente. As crianças precisam ser... nós temos que considerar muito o trabalho com elas. Alguém mais perguntou aí? Aline, Samara. Pode perguntar, Samara. Oi, pastor, boa noite a todos. Boa noite. Uma coisa assim que eu pontuar, questão, eu concordo ali com a irmã falou, a evangelização das crianças é muito importante. Um problema que nós temos na Costeira, né, e eu vou até falar isso, porque talvez alguém consiga trazer, vamos pensar junto para termos uma ideia, é o problema do analfabetismo, né, porque a gente tem crianças ali de 12, de 13, que realmente não sabem ler, não conhecem os números, né, mães também, que a gente, né, foi dado Bíblia, mas que tem a dificuldade de ler, né, então, assim, pensar, como o senhor falou, pastor, colocar sonhos, né, de vários projetos, e eu acho que alfabetizar, para poder, claro, a gente consegue evangelizar, né, estamos evangelizando ali,
mas é muito necessário pensar em algo para alfabetizar aquelas crianças, porque a maioria delas, elas realmente não, já estão grandes, numa fase que já deveria saber ler, e não todas, mas a grande maioria, né, a Aline está aí, pode confirmar, realmente tem uma dificuldade imensa de ler, então, sabe, precisaria realmente de uma estrutura, né? Sim, É algo a se pensar. sim, E, e reforçando ali o que o Lipe falou, tá? Da capelania que está em falta mesmo. sim. Não me pressiona, irmã. Não me pressiona. Não me pressiona. Deixa eu dormir de noite. Mas era isso, pastor. Só falar que me corta o coração realmente, sabe? Sim, De fazer um bingo e você falar número 7 e eles não conseguirem saber qual é o número 7. E não é criança de 6, 7 anos, são adolescentes. sim, Isso é triste demais. Porque qual vai ser o futuro deles? Né? Que a gente sim, possa, né? Eu venho orando, né? E que a gente possa realmente tentar bolar aí uma situação, um esquema para poder resolver isso aí. Mas era isso, pastor. sim. Exatamente. Vou pegar cafezinho. Quer abrir para a Suedi? Pode ser. No final, Mas, tipo Aí assim, tu- aí, pô, que legal Aí tu isso. fala depois aí. Suedi, pode Oi, falar. gente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, e aí, cara? Tudo bem? Aí, Você tá? Entrando nesse assunto que a Samara falou, né? Aqui em casa, então, somos uma família típica. Então, assim, meu sonho sempre foi termos um projeto social ligado a terapias para a comunidade autista, enfim. E entrando nesse assunto que a Samara falou, eu fiz formação pedagógica em educação especial. E a gente vê muitos casos, mas são muitos mesmo, de casos de crianças com dislexia e descalculia. E, infelizmente, nossos governantes não têm interesse, professores, em muitos casos, também não têm interesse em desenvolver um cuidado com essas crianças, muitas vezes porque também não tem diagnóstico. Então, por exemplo, no estágio que eu fiz, eu vi um menino de 18 anos no segundo ano do ensino médio com dislexia e analfabeto. E não houve, nesse percurso todo escolar desse adolescente, alguém que sentasse com ele para desenvolver. Então, eu acho que na nossa comunidade, a Andréia talvez possa nos ajudar nisso, eu acho que é capaz da gente ter pedagogos, terapeutas, enfim, que às vezes possa nos ajudar neste sentido. Porque um adolescente com dislexia, por exemplo, realmente a gente precisa achar meios para que consiga desenvolver, né, essa alfabetização. Então, às vezes vai muito além da gente só tentar alfabetizar. A gente precisava também ter este olhar hoje para essas diferenças. Sim. Mas é importante. Vou fechar aqui. Abri um negócio que não precisava abrir. Eu acho isso é importante e é bom nós conversarmos com a Andréia, que faz essa questão da saúde lá, porque existem várias pessoas da nossa igreja que também estão descobrindo, de alguma forma identificaram esse tipo de disfunção e estão procurando tratamento. Só que as pessoas da nossa igreja, elas conseguem, de alguma forma, pagar um tratamento, né? E muitas pessoas não conseguem pagar o tratamento. Então, o problema não é nem somente a gente não ter pessoas, mas achar pessoas que consigam fazer isso de uma maneira... É meio que... Eu fico entre a cruz e a espada, né? É o trabalho da pessoa, a pessoa também precisa sobreviver com o seu trabalho, mas também quer servir com o seu trabalho para o reino de Deus. Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio nas pessoas, identificar essas pessoas que possam nos ajudar, né? Tanto, por exemplo, a ação social, a pessoa que está nos ajudando aí como assistente social, fazendo a triagem, e outras pessoas os médicos nos ajudam nos nossos apoios médicos, né? Então, é importante ir colocando pessoas de mais áreas para poder ajudar nas nossas ações, né?
Porque a equipe da Andréia, eu acho que é uma equipe que ajuda pessoas da nossa comunidade com valores reduzidos. Eu não sei se a equipe da Andréia faz com valores, sim, sem nenhum custo. Então, eu também não quero também chegar para uma pessoa, faz para uma pessoa que... pode fazer 1, 2 atendimentos, mas imagina, se nós fizermos uma pesquisa ou analisarmos uma costeira e identificarmos que tem 20 crianças, né? Então, nós temos que ter alguém que faça isso de uma maneira que oferte, alguém que possa ajudar. Então, Pastor, de repente, a gente tentar criar, a Aline é muito boa em organizar as coisas, e de repente, talvez se essas pessoas não puderem estar lá presente, auxiliando essas crianças, mas capacitar 2, 3 pessoas, né, que possam executar essa ação e tentar achar meios, pelo menos dar uma base de orientação para que os próprios voluntários possam aplicar. Eu acho que esse vai ser o caminho, sabe? Sim. Podemos pensar isso sim, Suedi, com certeza. Inclusive, antes de entrar nessa live, eu, o Fábio e a Adriane, né, que está trabalhando com essa parte da ciência social, nós citamos seu nome, Suedi, justamente para essa área. Então, logo mais virá, a gente vai entrar em contato. E a nossa ideia justamente é essa, né? A Andréia, para ela tem nos ajudado ali na parte da capacitação com as crianças. Então, hoje, a gente está ainda estruturando muita coisa, né, pastor? Muitas questões, é algo que é novo para ele, é novo para nós também da liderança. Grande parte dos nossos voluntários também não atuam, né? Não atuavam na parte social. Então, todas as pessoas a nível técnico estão sendo muito bem-vindas, né? Com essas expertises para ir capacitando todo o restante dos voluntários, né? Então, é aquela coisa, tem inúmeras necessidades, quanto mais a gente se relaciona com as comunidades e com a cidade, a gente vai vendo cada vez mais necessidade, né, para que a gente seja a resposta, e eu creio que é mais uma questão de tempo mesmo, né, das coisas se desenvolverem e da gente ir construindo juntos. E a gente constrói, né, a partir do lugar de oração, que é a essência da nossa igreja. Então, no momento, se a gente não conseguir fazer com as mãos, que a gente comece a orar, porque muitas das coisas que hoje estão sendo construídas vieram desse lugar de oração, né? De pessoas que estavam na sala de oração orando. Então, eu vejo que a gente tem esse ponto de partida, né? Então, a gente está caminhando aí. Sim, exatamente. Quando é aquele negócio, a gente abre a caixa de Pandora e vai aparecer coisa, né? Assim, quanto mais você mergulha na comunidade, quanto mais você mergulha na cidade, mais você descobre o quão difícil e quão de ruim tem nela e quão problemática ela é. Mas, ao mesmo tempo que quando nós entramos na cidade, nós percebemos que nós temos a resposta da cidade e isso vai nos levando cada vez mais. É um buraco sem fim. Alan, pode falar. Boa noite. Boa noite. Qual dia, não sei se existe um dia ou um lugar, algum momento em que essa equipe que faz esse planejamento, ela se reúne para discutir a estruturação desses processos? Existe já, vamos supor, se eu quiser contribuir, né? Eu cheguei a comentar com o senhor um dia, eu tenho uma formação como urbanista, né, urbanista social, e na verdade essa formação ela trata muito todas essas características, né, dessa ação que o senhor está colocando aí, né, que todo mundo está pontuando. Mas a gente entende tecnicamente que isso precisa de uma estruturação muito bem feita, né, assim, para que funcione realmente, né, e para que ela se inicie e também não se interrompa, né, porque como a gente é um trabalho que trata com pessoas, na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade, elas também estão muito sensíveis para qualquer tipo de abordagem, né, porque as abordagens são feitas inúmeras vezes com essas pessoas e muitas das vezes essas abordagens elas são interrompidas né, por motivos variados e muitas das vezes
não é dado um tipo de satisfação, né, para essas pessoas, né? E essas abordagens, elas vêm de todos lá, ela vem das igrejas, ela vem das universidades, de projetos universitários, vem das associações, das ONGs e por aí vai. A nossa igreja, ela tem hoje um corpo definido que trata isso burocraticamente, assim, onde que em que momento que isso é tratado? Assim, vamos supor, eu quero entrar para colaborar de alguma forma. Aonde que eu busco essa informação? De como que está hoje a estruturação? Quais são os objetivos estabelecidos? Quais são as ferramentas que já existem? Quais são as equipes? Quem são as pessoas, né? A equipe multidisciplinar. Quem são essas pessoas? O que a gente tem de ferramenta? Existe já esse banco de informações acessível? Você está falando no sentido estrutural, geográfico ou estrutural da estrutura do departamento, assim? Estrutura burocrática de pessoa e geográfica também, né? De onde que é a atuação, se já existe algum levantamento. A questão, por exemplo, estrutural, que diz respeito a patrimônio, que diz respeito a recursos, que diz respeito a financiamento, que diz respeito a jurídico, que diz respeito a prioridades de investimento, todas essas ações que eu acabei de falar, elas são feitas diretamente pela questão executiva da igreja, que é na pessoa do Jorge e com o Vini, né? Porque o Jorge é o diretor executivo da instituição, tá? O Vini é o pastor sênior da igreja. Então, ele junto com o Jorge é o diretor executivo. Então, por exemplo, nós temos que por exemplo, nós fizemos uma ação lá no Brejaru, nós vamos ligar a água lá vai ter uma água de uma igreja que nós vamos apoiar, nós vamos fazer uma ligação de água lá, tá? Porque lá tem uma água que passa, não é um medidor que tem para todo mundo, mas você faz a ligação, né? Porque é invadido, você faz a ligação, a igreja não tem água, então nós vamos ligar a água lá. Quem libera esse recurso, quem que aprova, isso é feito pelo diretor executivo. Então essas ações, o recurso liberado e esses projetos, nós apresentamos o projeto, pessoal, nós temos essa demanda aqui com aquela igreja, nós precisamos de tal valor para ligar a água, tal. Eles analisam isso, beleza, liberado o recurso. Então, é feito esse processo. Então, nós estamos nesse processo de construção a respeito disso. Por exemplo, nós estamos naquele terreno da costeira, tudo que diz respeito àquela costeira, lá no terreno, que diz uso capião, medição, topografia, situação do terreno, confrontante, tudo isso está ligado ao advogado que está liderando a causa junto com o Jorge e com o Vini, os confrontantes, o financeiro, que de alguma forma ajuda a gerir, a contabilidade da nossa igreja está ligada a isso, porque precisa saber quais são os recursos, o que nós precisamos gastar. Então, essa questão burocrática executiva é na pessoa do Jorge. Então, o Jorge é a pessoa que define e decide o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Agora, as questões estão ligadas ao departamento de atuação mais pessoal, intervenção, de estar na vida, de estar no trabalho, fazendo as ações, vendo as necessidades. Isso é feito pelo nosso time de gestão, que é eu, a Aline, o Fábio, a Nata, que é a gestão do departamento de reforço social. Então, ali as pessoas que, pessoal, como estão nossas ações? Quais são os planos para o próximo semestre? Quais são as ações para o próximo ano? Nós ainda estamos começando a ter essa estruturação, porque é tudo novo, como a Aline acabou de falar, nós estamos construindo isso, né? Então, quando eu falo que é bem-vindo às ações, pessoas que queiram contribuir, é importante pessoas como você, como outras pessoas, que consigam nos dar inputs. Pessoal, quem sabe vamos fazer esse projeto, quem sabe isso aqui é mais viável, né? Antes de você fazer isso, quem sabe vamos ver na prefeitura, mas isso está ligado, por exemplo, tem um cara que fez a medição do nosso terreno lá, que era ligado com a advogada da igreja. Então, ela precisou entrar com o processo, ela precisou levantar o terreno lá, ela precisou fazer a medição, precisou ver o terreno que estava invadido.
Então, essas pessoas, elas, de alguma forma, elas precisam estar atuantes na área que vão definir. Ó, por exemplo, vamos gastar 10 mil reais nesse processo para poder avançar com esse processo na costeira, por exemplo. Um exemplo. Nós, do departamento social, nós não temos esse poder para definir quanto de recurso vai ser definido, quanto vai ser. Nós somos aqueles que vão atuar naquela área. Ver as demandas, analisar, ver o contexto, saber as ações, o que nós podemos fazer, quem tem habilidade para fazer o quê, entende? Não sei se eu estou te respondendo a pergunta, mas são duas equipes paralelas, né? Então, essa equipe de gestão é a equipe que faz as ações, que analisa, que lê, que traz as demandas, e eles definem, cara, isso aqui nós vamos fazer agora, isso aqui não, isso aqui é demanda, isso aqui é prioridade, nós não temos recurso agora, não, agora nós vamos investir nisso. Agora, surgiu o processo lá, o cara quer invadir a terra. Não, nós temos que entrar agora, advogado entra em ação, entramos com a advogada. Então, aí nós somos aqueles que estamos olhando. E, pessoal, lá no terreno está acontecendo isso, precisamos mandar a advogada lá. Aí o pessoal manda a advogada lá. Então, basicamente é essa a estrutura que nós estamos construindo. Então, estamos ainda meio que tateando nesse processo ainda. Por isso que pessoas que, de alguma forma, têm outras vocações e habilidades são muito bem-vindas no nosso time para poder participar. Respondi a sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Valeu. Perfeito. Pastor, senhor, ora para a gente encerrar? Sim. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo aquilo que nós fizemos aqui, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos capacitando a fazer a missão de Deus nessa cidade. Pai, eu oro que cada pessoa dessa comunidade, com cada talento, com cada profissão, Senhor, aproxima os nossos corações, aproxima as nossas vocações. Faz com que nós venhamos a contribuir juntos, Pai, para o avanço do reino de Deus nessa cidade. Pai, que essa cidade sofra um impacto, Senhor, não somente da placa da nossa igreja, mas do nosso coração, do nosso desejo, do nosso conhecimento a respeito de Ti, da missão nessa cidade. Por isso, nos capacite, nos dê paciência, nos dê recursos, sabedoria, e que o Senhor nos una para cumprir o propósito dessa cidade em nome de Jesus. Amém.